Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta. Vamos apresentar um vídeo hoje com o título Por que os homens não são igualmente ricos? Você que é espírita, está assistindo nosso vídeo, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas. É bom para a doutrina, naturalmente, porque a divulga, e é bom para o canal também. O material base para a nossa exposição de hoje foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos antes da riqueza e da pobreza, alguns de vocês devem ter assistido o vídeo. Falemos agora então o porquê da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é, sem dúvida nenhuma, um dos problemas que inutilmente nós vamos procurar resolver, desde que consideremos apenas a vida atual e o estado evolutivo no qual nós nos encontremos. Nós vemos aí em todo o mundo grupos políticos, religiosos, ONGs, né, com a bandeira de uma melhor distribuição de rendas e outras pregando a necessidade da igualdade absoluta das riquezas entre as pessoas. As propostas, elas são louváveis, porém elas são inviáveis enquanto permanecemos no grau evolutivo em que nos encontramos, grau esse que tem íntima relação com as questões de natureza moral, social, política e econômica, calcadas todas elas no egoísmo e no orgulho, estabelecidos entre nós, por nós e para nós, não por Deus. Deus não faria isso. Isso é resultado da utilização do livre-arbítrio da humanidade, que ocorre a ascensão, a inserção do egoísmo e do orgulho nas questões morais, sociais, políticas e econômicas, conforme acabamos de dizer. Por outra, estabelecer a igualdade das riquezas entre as pessoas seria contrariar a lei de progresso, a qual todos estamos sujeitos em posições diferentes entre nós. Se não vejamos o que é que os Espíritos nos respondem lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira questão que se apresenta, título do nosso vídeo, é esta: por que os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, diziam os Espíritos, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes o suficiente para as conservar. Pois Deus cria seus espíritos todos os dias, nós sabemos disso, né? Todos os dias. E por essa razão, o passo evolutivo dos espíritos são diferentes, desde quando esses espíritos adquirem a razão e passam a viver e conviver pelas próprias escolhas. E, em regra, suas escolhas não são as mesmas, o que acaba havendo essa diferenciação em relação, inclusive, às conquistas, inclusive, da riqueza. Por outra, é ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida com igualdade, como se pretende, a cada um restaria uma parcela muito miúda, muito miúda. E o equilíbrio alcançado com essa repartição seria efêmero, pois em pouco tempo estaria desfeito, em razão justamente da diversidade dos caracteres e das aptidões diferentes de cada criatura. E ainda que se tal repartição fosse possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Porque tal repartição igualitária, dando a cada um o necessário, eliminaria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. O ideal e as ideias nas criaturas estariam desde logo mortos, viveriam o caos, sem dúvida nenhuma, o caos. E é bem por isso que Deus, na sua sabedoria, se a concentra em certos pontos, é justamente para que daí se expanda, né? Se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades das pessoas. Admitindo então a sabedoria de Deus, é de se perguntar, diante de tudo isso que nós expusemos, incerto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque Ele, Deus, a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é uma questão que a gente acaba fazendo, mas não nos enganemos, porque ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, que, dando à criatura o livre-arbítrio, quis Ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem resultasse então de seus esforços e da sua vontade, pois o homem é racional e tem vida moral e, portanto, até ele é responsável, ele é responsável por suas escolhas. Assim, a riqueza é um meio que Deus dispõe para experimentar moralmente os homens. E ele o faz, sem dúvida nenhuma. Mas como a riqueza é um meio poderoso de ação para o progresso,
Deus quer que todos a possuam por sua vez. E é bem por isso, então, que ela troca de mãos de tempos em tempos, para que cada um a tenha e mostre o que pode fazer com ela. Isso é uma coisa que acontece e a gente vivendo em sociedade sabe que grandes fortunas, de repente, parece que escapam, não se sabe de que maneira, das mãos dos seus possuidores e passam para as mãos de outros. Dessa forma, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Assim é que há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como de fato ele o é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. Lembrando que, por nossa vista, o trabalho lícito será sempre o resultado do esforço humano para a obtenção de um fim, igualmente lícito, naturalmente, seja na riqueza ou na pobreza. E também é fato que alguns ricos que são ricos, pessoas ricas que são, fazem um péssimo uso das suas riquezas, ao que se costuma perguntar se Deus será justo, dando riqueza a tais criaturas. É muito comum a gente ouvir isso e provavelmente já tenhamos feito esse questionamento alguma vez. Ao que os espíritos então respondem que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra, e as pessoas que assim questionassem teriam razão. Contudo, se ao contrário considerarmos o conjunto das muitas existências, veremos então que tudo se equilibra com justiça. E ainda que em nossa avaliação haja alguma injustiça entre nós, mesmo diante da multiplicidade das reencarnações, fato é que jamais encontraremos algum injustiçado que seja, posto que a lei divina não erra, porque seu autor, que é Deus, é justo. Né? Então, conclui-se disso que o pobre carece de motivos para acusar a providência invejando o rico. E este, o rico, carece naturalmente de motivos para se glorificar do que possui, pois tudo é temporário e didático na legislação divina. A origem do mal, atentemos nós outros, reside no egoísmo e no orgulho, repetimos, seja do pobre ou do rico. Os abusos de toda espécie só cessarão quando os homens, então, se regerem pela lei da caridade. Caridade que nasce no imo da alma de cada um e que repercute para o conjunto da humanidade como bênçãos de Deus. Seja o homem rico, seja o homem pobre. E vamos adiante.